Boa tarde a todos. Com muito prazer, tenho a honra aqui de apresentar para vocês, então, a nossa mesa, potencializando a circularidade no setor mineral, de resíduos a insumos, o nosso painel 30. Então, em vários dos painéis aqui foi falado de circularidade, foi falado de sustentabilidade, então chegou o momento agora que a gente vai convergir esses interesses. Então, com muito prazer aqui, eu apresento brevemente Kenji Fusimo. Ele é consultor de sustentabilidade e radioproteção na mineração Taboca SA. David Noronha, CEO da Energy Source Industrial, ele vai estar com a gente online, ele não está aqui presencialmente, ele vai, na verdade, ter uma gravação. A gente vai projetar já já. Fernando Bernardes está aqui com a gente, CEO na Central de Custódia. Já já a gente vai explicar em detalhe o que é a Central de Custódia. E Marcos Levin, da Lundin, diretor de sustentabilidade de projetos da Lundin Mining Brasil, vai falar sobre remineralizadores, então é um prazer enorme estar aqui. Vou fazer uma breve contextualização. Recentemente, então, nós tivemos encaminhamentos da Estratégia Nacional de Economia Circular pelo governo federal. Da mesma forma, encontra-se em estruturação a Política Nacional de Economia Circular e, mais recentemente, falado aqui pelo Ministério de Minas e Energia, a Estratégia Nacional para o setor. Então, nesse sentido, essa convergência de interesses e de regulamentações tem sido a pauta principal do que tem sido interpretado como circularidade para o país. E a circularidade no Brasil é relativamente fácil trazer essa temática, por quê? Porque temos uma matriz elétrica sustentável, renovável, mista, um grid integrado. Então, todas essas questões trazem a possibilidade da circularidade ganhar em espaço e ganhar em velocidade. Então, hoje eu diria que a gente tem dois blocos aqui, eu estava conversando com eles. Então, Taboca e Lundin como mineração raiz, que estão se voltando para a circularidade, trazendo cases já com grau de maturidade. E, por outro lado, o David e o Fernando trabalharam em outros processos com circularidade e hoje se voltando para o potencial dentro da mineração. Então, eles, vamos dizer assim, dessa forma, então, agora eu gostaria de convidar o Kenji Fusimo para a primeira fala, apresentando, então, a partir da mineração Taboca. Por favor, Kenji. Obrigado. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui nesse momento, representando a mineração Taboca. Taboca é uma grande produtora de estanho, a maior produtora de estanho no Brasil, um dos grandes players aqui de nióbio também no país, maior reserva de tântalo e produtora de tântalo no mundo. Ela vem trazendo diversos durante esse percurso, buscando melhorias de processo, circularidade, em busca de recursos que a gente possa trazer ganhos aqui, tanto para a população quanto para o mundo. Isso foi um ponto bastante importante que a gente vem trazendo e hoje a gente gostaria de apresentar um pouco mais sobre alguns projetos e eu vou ter um momento para apresentar para vocês aqui também um dos projetos de circularidade que vem sendo feito. Boa tarde a todos. Primeiro é um prazer estar aqui a convite do IBRAM. Acho que dá para a gente ver o tamanho do evento, o tamanho da importância do setor para o país. Eu acho que a gente está num momento bem oportuno, mostrando aqui a soberania brasileira em várias etapas e eu acho que a circularidade, a economia circular, o Brasil já é um dos grandes players mundial e eu acho que a gente consegue liderar essa corrida. Então, eu sou o Fernando Bernardes, eu sou CEO da Central de Custódia, tenho formação ali em engenharia ambiental, com doutorado nessa área de saneamento e recursos hídricos. E vou falar um pouco para vocês da Central de Custódia. Eu acho que talvez é uma empresa fora da água aqui do setor de mineração, mas a gente vem tendo bastante conversa, principalmente questões da mineração urbana, e vou mostrar um pouco os cases aqui que a gente já desenvolveu. Bom, boa tarde. Primeiro, muito obrigado, Claudinha, uma entusiasta pela remineralização. Eu sou da Lundin Mining, a gente fica em Goiás, uma mineração de cobre com subproduto ouro. A gente vai contar um case que tem sido muito suportado pelo IBRAM, pela CEMAD, nosso corpo técnico discutindo bastante sobre remineralizador, Pod Rocha. É um prazer estar aqui, fico muito feliz de ver a Expo IBRAM caminhando ao longo do Brasil, esperando ela em breve em Goiás. Muito bom.
Obrigada a todos vocês. Já se apresentaram brevemente. Antes de passar a palavra, então, para o Kenji fazer a apresentação dele, queria que a técnica aqui preparasse a apresentação do Kenji. Eu preciso mencionar a série ISO 59000. Fui representante da delegação da série 59000, no que tange a norma 59014, especificamente a norma sobre material secundário. E, para quem não sabe, são 6 normas. A delegação brasileira fez um trabalho muito importante, muito interessante. Tanto é que, já com a publicação no final do ano passado, já foi formado novamente o comitê. O Brasil está liderando várias delegações dentro do comitê ISO para a retomada e já renovação das normas. E, para quem não sabe, vários cases brasileiros de sucesso de circularidade têm sido apresentados e certamente os que estão aqui nessa mesa, os 4, são candidatos para uma próxima rodada. Então, fiquem atentos, a série 59000, ela traz essas novidades e ela já foi retomada. Tá bom? Então, Kenji, a palavra está contigo. Obrigada. Obrigado. A apresentação do Kenji, por favor. Está aqui. Bom, pessoal, eu tive a oportunidade aqui de estar aqui hoje para apresentar um dos projetos da Taboca. Vou falar um pouco sobre a refusão e reciclagem de sucata contaminada com material NORM. NORM, não sei se todos estão familiarizados, mas é uma característica natural que existe no mundo todo, e o Brasil não é uma exceção. Inclusive, o Brasil é bastante privilegiado por esses materiais, que são os materiais radioativos de ocorrência natural. E isso traz algumas características que necessitam de alguns desafios técnicos e precisam também ali ter alguns controles regulatórios bastante específicos. E aí, um dos grandes players no mercado hoje que contém esse material nesse processo é a Taboca, junto com outros mais de 30 players no Brasil. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês um dos projetos aqui que nós temos. Então, por que estamos aqui, né? Falando aqui desse tema aqui dessa sucata, a gente tem aqui, por exemplo, num concentrado de casterita, a gente tem o foco de produzir o estanho, e nesse material nós temos ali em torno de 45% de estanho, óxido de ferro e outros materiais, mas ali também tem urânio e tório natural existente na natureza que acaba sendo carreado nesse processo. E isso traz uma característica ao material, onde traz ele como esse nome que eu falei no início, de norma, que é essa nomenclatura em inglês. Existem alguns tipos de sucatas, que é uma problemática trazida aqui, que durante o processo da mineração sempre vai ter ali a manutenção, a adequação de processos, novos processos, e acabam gerando sucatas. Essas sucatas, no meio da sua oxidação, acabam aderindo ali às partículas com os minerais NORM, onde traz a característica de material contaminado com esse material. E aí traz uma problemática, que eu não posso fazer o descarte em qualquer tipo de local, em qualquer tipo de reciclagem ou destinação. Então isso é um desafio bastante interessante que vem sendo trazido, e a Taboca, depois de muitos estudos, trouxe aqui uma boa prática que talvez seja um grande precursor aqui para essa solução. Então, aqui eu coloco aqui algumas medições de radioatividade natural que a gente pode medir nessas sucatas. De uma forma bastante resumida, ela fica na... Opa, passou? Ela fica restrita na sua ferrugem, né, na parte oxidada. Então, o grande desafio é como eu fazer a remoção dessa oxidação e conseguir ali ter a reciclagem desse material de forma adequada. Então esse é um grande desafio. Simplesmente lavar, simplesmente jatear, são processos que são muito demorados, tem a questão da segurança, tem a questão de financeira, então tem bastante desafios envolvidos nisso. Então buscamos uma forma de ter quantidade, volume, nesse caso, e a gente tem ali sim uma resolução definitiva do problema. Então, com esses objetivos, buscamos algumas alternativas. Dentro desse processo, fizemos aqui uma parceria com o IPT,
junto com um laboratório em específico que faz análise de radionuclídeos, para que pudéssemos ali fazer alguns testes de refusão desse material, onde pudemos entender qual a característica desse material numa fusão convencional, talvez ali fazendo mesclagem de sucatas, por exemplo, e entender para onde estaria encaminhando esses materiais NORM nesse processo. Então essa parceria com o IPT foi muito estratégico, eles são grandes especialistas no tema metalúrgico, em novas tecnologias, e aí começamos ali uma grande parceria que tem trazido bastante perspectiva para o negócio. Então, coloco 2 pontos bastante importantes, né? Que é o que? A justificativa técnica. Eu tenho um problema que não é só de uma empresa, mas de um grupo grande no Brasil e fora do Brasil também. Isso é bastante corriqueiro. Então, a gente tem um problema, a gente não tem hoje uma literatura com relação a isso, não existe nenhum case publicado a este tema. Esperamos aqui uma separação físico-química desse material. A questão de ser radioativo ele é bastante discutido no meio por ter um receio desse material, mas eu acabo estudando essa área já há algum tempo e a gente vê que o comportamento dele, na verdade, nada mais que é um metal. Então, o comportamento dele não vai alterar na teoria e é o que a gente busca nesses testes pilotos, comprovar isso, o que a teoria mostra para a gente. Então, esse potencial desse projeto é basicamente a gente conseguir eliminar esse passivo que existe na companhia e também trazer uma solução aqui para a própria Autoridade Nacional de Energia Nuclear, que é a antiga CENEM, que é responsável por controle radiológico desses materiais. Então, trazer ali como um case para eles que possa ali direcionar outros players também nesse tema. Então, alguns testes de bancada foram realizados inicialmente para fazer ali essa separação desse material. Então, basicamente, tivemos ali alguns testes onde colocamos sucata pura, a sucata 50% com a contaminada, 50% não contaminada, e para fazer também um branco no processo, uma sucata não contaminada também, para entender, porque, na realidade, a radioatividade existe em tudo. Tudo tem uma radioatividade, nada é livre disso. E a gente precisa entender qual que é o background, qual que é a linha base desse negócio, para a gente poder entender o quanto está acrescentado devido a esse material que nós operamos. Então isso é muito importante, que zero nunca vai existir. Então precisamos entender isso. Então nesse processo fizemos várias bateladas, tanto de bancada como teste piloto, para entender um pouco mais esse conceito. Tivemos resultados preliminares bastante significativos. Estamos aqui nesse momento aguardando os resultados oficiais, mas são bastante promissores. Fizemos teste piloto nesse processo, já tivemos ali um teste piloto bastante interessante, onde mostrou que basicamente o material NORM ele vai migrando ali para a escória, e quando ela migra para a escória, ela acaba tendo uma diluição junto com outros insumos, aonde traz a isenção desse material para descarte irrestrito. Isso é um ponto muito importante. E aqui a gente tem alguns pontos importantes, que é discutir com o órgão regulador, a antiga CENEM, a atual Autoridade Nacional, porque isso não é um tema normatizado hoje no Brasil. Existem direcionamentos, mas normatização específica não existe. E talvez isso seja um tema a ser discutido futuramente. Então, essa discussão já vem sendo trazida para o órgão. Diversos outros eventos também foi publicado esse material, para que pudéssemos ali, junto ao órgão, buscar um caminho para entender e buscar uma forma de operacionalizar esse processo junto aos grandes players de reciclagem. Então, outro ponto muito importante é que a gente tem ali a potencial aplicação dessa técnica, dessa forma de controle, junto aos outros operadores que geram material NORM também. E aqui, me adiantando um pouco ao tema também, o tema da reciclação, reciclabilidade. A gente pode buscar, inclusive, ter os controles necessários para buscar sucatas de fora também do Brasil e acrescentar no mercado brasileiro também. E isso é muito importante para a industrialização do Brasil.
No entanto, os controles regulatórios são muito importantes para que isso possa acontecer também, tanto dentro do Brasil, quanto o que vem de fora para dentro do Brasil. Então, acho que esses eram os principais pontos que eu queria colocar para vocês nesse projeto. Creio que nesse ano a gente tenha uma conclusão desse projeto e seja apresentado para o órgão. E a gente tem ali grandes players na área de refusão para discutir e buscar uma solução para esse tipo de material. Kenji, muito obrigada. Enquanto a técnica prepara um vídeo do David Noronha, vou fazer um breve comentário, né, dentro do que foi falado. Muitas vezes a parte da regulamentação ela troca, né, com as experiências que as empresas vêm desenvolvendo, seja no setor público ou privado, e a gente tem visto isso acontecer não raramente, né, no setor da gestão de resíduos, mas especialmente com a economia circular. Mas eu preciso mencionar que a PNM 2030, que estava em vigor até então, a 2050 agora sendo aprovada, né, o Plano Nacional de Mineração, a 2050, a versão 2050, a mais atual, ele já contempla mineração urbana e economia circular. Estão lá textualmente, né, escritos, e a gente precisa ter esse entendimento. Por outro lado, a gente tem um projeto de lei de minerais críticos e estratégicos, que a gente tem que pensar também, nesses minerais tem essa vertente. O Plano Nacional de Minerais, a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, projeto de lei 2780, de 2024, ele tem esse espaço também, ainda não explorado, e talvez seja um momento nosso também de fazer essa contribuição. Bem, aqui só para a gente seguir com a contextualização. Trazer então o vídeo, por favor, do David Noronha, da Energy Source. Está sem o áudio, né? Teria como reiniciar o vídeo? Ele está sem o áudio. Não estou ouvindo, não. É, Talvez tentar passar aí no controle. Ainda está sem som. Não, ele já está com vídeo, é só passar. Está sem áudio. Está sem áudio. Enquanto eles colocam o áudio, eu vou falar, vou tomar a frente. A gente estava há 3 semanas atrás, o Fernando estava lá com a gente no evento no Rio de Janeiro e o David estava lá. Para instigar vocês um pouquinho, ele costuma dizer que a mina de cobalto do Brasil está na empresa dele, porque ele recicla. Está com chiado, né? Ele recicla baterias de veículo elétrico. Então, para quem não acha que bateria veículo elétrico já chegou ao final da vida... agradecer a oportunidade aos organizadores da Expo Zibran. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo David Noronha, CEO, cofundador da Energy Source. Posso dizer que é a primeira mina de cobalto minerado de forma urbana no Brasil e provavelmente a única mina de cobalto disponível hoje, desde o processo de extração ao refino aqui no território nacional. Quero aqui agradecer a oportunidade aos organizadores da Expo Zibran, time do Ibram, a professora Lúcia Xavier, os colegas de painel. É uma pena não poder estar presencialmente com vocês, mas por motivos de força maior fui impedido de estar viajando para Salvador, mas tenho certeza que teremos outras oportunidades. Falando então do que nos conecta, né, sobre o potencial, né, da circularidade do setor de minerais, eu venho aqui dar a minha contribuição em relação ao projeto Energy Source, que é provavelmente a primeira mina de cobalto minerada urbanamente da América Latina, provavelmente a única mina de cobalto hoje disponível no Brasil, de forma obviamente urbana, mas a mineração tradicional, até onde eu sei, não tem minerado cobalto aqui no Brasil. Então nós temos realmente algo muito valioso para discutir e compartilhar com vocês. Só para fazer um pano de fundo, a Energy Source nasceu em 2016, eu fui um dos fundadores com Peter Mathiesen, um dinamarquês.
e a ideia não foi a mineração do cobalto naquele momento, foi simplesmente fabricar uma bateria de baixo custo para o setor de baterias estacionárias, e para que essa bateria de lítio de baixo custo para aplicação estacionária fosse possível, nós descobrimos o caminho do reuso. A primeira tecnologia foi como fazer a seleção de células, né, avaliando o estado de saúde delas, o famoso State of Health, depois State of Charge, enfim, conhecer de perto a qualidade dessas células para uma aplicação de reuso. Naquele momento, o modelo que tínhamos, ele funcionou muito bem. Fabricamos então de 2016 a 2020 as baterias estacionárias, que foi amplamente difundida no setor de energia solar, para backup de energia, para sistemas off-grid. Mas já ali em 2018, 2 anos depois que estávamos coletando baterias, reaproveitando 60%, 40% acumulando de passivo, buscamos caminhos para exportar esse resíduo através de uma grande empresa europeia no Brasil, que estava atuando, mas depois parou de atuar. Uma outra empresa nos ofereceu uma solução para aterrar, não fazia muito sentido. Então, diante desse desafio da destinação final da bateria, buscamos uma rota tecnológica junto com a Unesp para recuperar esses metais críticos, cobalto, níquel, lítio, o grafite, o cobre, o alumínio, tudo que está ali dentro da bateria. Deu muito certo, em 2020 patenteamos essa rota tecnológica e já em 2021 começamos a reciclar baterias no Brasil. A reciclagem, na verdade, a destruição da bateria e a recuperação do que a gente chama de black mass, que é uma mistura de óxidos metálicos, que contém lítio, cobalto, níquel, manganês. Em alguns casos, a gente já faz a separação do cobre e do alumínio na fase anterior. E aí nós tínhamos então já uma solução de mineração urbana, mas dessa forma minerando a sucata de baterias de lítio e reaproveitando esses materiais em outros ciclos produtivos. E em 2022 também demos um passo importante com a chegada das montadoras que estavam trazendo seus veículos elétricos para o Brasil, e com a dificuldade de reparo, uma dessas montadoras nos desafiou então para que nós também fizéssemos o reparo, porque esse reparo era feito fora do Brasil. Já em 2022, então, iniciamos o nosso Battery Center, Battery Repair Workshop, para o reparo das baterias com uma grande montadora que eu vou apresentar na sequência. 2023, iniciamos a nossa planta química para a hidrometalurgia, para fazer exatamente a extração e a separação dos materiais contidos no nosso black mass. E já no final de 2023, inauguramos a nossa planta de hidrometalurgia, também conseguimos um importante passo que foi a certificação 14001 para a nossa planta, e começamos a produzir no primeiro estágio os hidróxidos, extraídos ali do black mass. Depois entendemos com a queda das commodities que foi terrível para o nosso mercado, para a nossa fase de inovação, validação, muito terrível. O cobalto que bateu em 2022 $70 mil, afundar para $20 mil, que foi o caso em janeiro desse ano. Isso atrapalhou muito os nossos planos, mas também fez com que nós fôssemos nos reinventando durante esse processo. Saímos dos hidróxidos, buscando melhorar a margem, começamos a produzir os sulfatos. Os sulfatos foram produzidos, comercializados e vendidos, sulfato de cobalto principalmente, já em 2024, segundo semestre, mas ainda com a queda dos valores dessas commodities, tivemos que nos reinventar mais uma vez, buscando outras rotas de aplicação dos nossos materiais de forma secundária. Mas finalizando aqui o racional, em 2024, então, tivemos um grande avanço, que a Jaguar Land Rover anunciou um investimento na nossa planta, nos nossos processos, de forma a internacionalizar e nos posicionar nesse mercado globalmente. Dessa forma, então, a EnergySource passou a se tornar esse ecossistema, né, de economia circular, né, com vários R's, como vocês podem ver, começando com a logística reversa, porque foi uma expertise que acabamos desenvolvendo de inteligência, utilizando operadores logísticos, entendendo as legislações, entendendo todas as normas para a coleta na última milha e a chegada desse material na nossa fábrica, na produção. Então, criamos o que a gente chama de plataforma de logística reversa, quero reciclar, com inteligência de software, uma plataforma de software, mais toda a inteligência operacional. Passamos também a fazer o reparo, como vocês viram, a montadora que hoje é nosso parceiro oficial, e uma delas, que é multi-brand, multimarcas, é a Renault. Todas as baterias de veículos elétricos da Renault
hoje são reparadas em nossa planta. É o primeiro centro de reparos de baterias fora da Renault em todo o mundo. Como vocês viram, temos essa experiência com o reuso, criamos vários produtos, várias soluções, inclusive sistemas, como estações de recarga para veículos elétricos, fazendo o reuso de baterias e no final o processo de reciclagem, ou no próximo R, que seria o refino, para fazer a extração e a recuperação desses metais críticos da transição energética. Vale a pena destacar aqui um importante milestone para a nossa empresa, que foi o Prêmio de Economia Circular de 2025. Recebemos esse prêmio, reconhecimento da CNI, do Fórum Mundial de Economia Circular, com o pessoal da União Europeia, o governo da Finlândia, carimbando, né, validando a Energy Source como esse ecossistema de soluções em economia circular para as baterias de lítio. Um primeiro evento desse no Brasil, e foram mais de 200 cases analisados em toda a América Latina, e o nosso case foi o case vencedor como o melhor projeto de economia circular, nos enchendo de orgulho, empresa brasileira, conquistando esse espaço. Aqui fica então, para não só ficar nas palavras, né, na apresentação, alguns números que valem a pena ser compartilhados, embora nós podemos, esses números estão aquém, não estão atualizados. Nós já fabricamos mais de 10 megawatts de baterias, nós já reciclamos oficialmente 1.000 toneladas de baterias de lítio de todos os tipos, de fone de ouvido ao avião elétrico, como eu brinco, bateria de caminhão, bateria de ônibus, bateria de carros elétricos. Foram mais de 8 toneladas de baterias reparadas, e também já temos os nossos coletores em mais de 550 pontos. Bom, isso mostra um pouco essa nossa jornada em economia circular, a nossa jornada como mineração urbana, que é o forte que temos atuado há quase 10 anos, que é o principal motor de receita da empresa, mesmo sofrendo tantos desafios. E uma forma de vencer esse desafio tem sido criar produtos mais no downstream. Uma das principais oportunidades que temos ocupado é o agro. Então, depois do sulfato, nós desenvolvemos alguns produtos à base de cobalto, no caso, os quelatos, e criamos uma metodologia de quelatização. Então, o nosso próprio sulfato, nós já estamos transformando isso em quelatos e deixando ele como material disponível aí para a agricultura, principalmente regenerativa, e com essa metodologia de quelatização, estamos trazendo outras oportunidades de quelatizar outros minerais. Então, fica aqui essa nossa história, que já mostra o potencial da circularidade, a da mineração urbana, contribuindo aqui para esse painel riquíssimo e para essa audiência tão seleta que estamos aqui diante de vocês. Muito obrigado. Vou agradecer que ele respeitou o tempo, mesmo porque estava gravado. Bem, os motivos ele já expôs aqui, mas eu só vou destacar 2 pontos. O primeiro a respeito da premiação que ele recebeu. Para quem não sabe, esse fórum foi pela primeira vez realizado no Brasil, né? Ele acontece em diversos países, na sua maior parte nos países europeus. E esse ano foi no Brasil e no próximo ano vai ser na Índia. E já foi anunciado. Então, eles saíram do circuito europeu, isso é um grande passo. E premiando, então, um caso latino-americano, um passo mais importante. Mas eu vou pegar um dos últimos slides dele, só para ressaltar para vocês a importância. Talvez quem atuando no setor mineral, a gente possa pensar, os volumes ali recuperados podem parecer baixos, mas para trazer uma ordem de grandeza. Ele falou de alumínio, 35 toneladas de alumínio. E a gente tem que lembrar que a proporção é 5:1. Então, cada 5 toneladas de bauxita vai me resultar em 1 de alumínio. E se a gente pensa nesse processo, então ele deixou de ter de rejeito 175 toneladas para trazer as 35 toneladas de alumínio. E isso se repete para todos os minerais que ele ali expôs. Então, energia, consumo de água, processo, transporte, tudo isso é circularidade. E essas métricas de circularidade, então, preconizadas lá na 59.040, a norma 59.020, a 40 é outro critério de circularidade, mas 59.020 fala das métricas de circularidade. E ele certamente traz alguns desses indicadores. Eu vou passar aqui para o Fernando Bernardes, né, enquanto o pessoal prepara a apresentação dele, né, nesse mesmo eixo.
O Fernando vem com uma temática um pouquinho diferente, né, Fernando? O Fernando vai falar da central de custódia. Eu vou pedir ao Fernando que logo na introdução fale um pouquinho da central de custódia, que é um ambiente diferente, mas um ambiente assim de grande respaldo, e a gente precisa ouvir um pouquinho. Obrigada, Fernando. Bom, acho que a apresentação está ali já, mas a Lúcia cortou a gente aqui, né? Pediu 5, 6 slides, então assim, daria para a gente trazer uns 30 slides para explicar para vocês. Mas, em poucas palavras, o que a central de custódia faz? A central de custódia é um verificador de resultados. O verificador de resultados é uma figura hoje determinada pelo Ministério do Meio Ambiente. Hoje existe um decreto, que é o 11.413, que fala que precisa de uma terceira parte verificando se as marcas estão cumprindo a logística reversa. Então, como foi explicado pelo nosso colega, o que é a logística reversa? Então, hoje, pela nossa Política Nacional de Resíduos, existe logística reversa para embalagens, para eletroeletrônico, para lâmpadas, para pilhas, para pneus, que a gente conversou ali. E a quantidade de material que é colocada no mercado, ela é preciso ser retornada. E aí um grande avanço que eu não posso deixar de colocar aqui foi que hoje a métrica de verificar se essas empresas estão cumprindo é com lastro na nota fiscal eletrônica. Então, como é que eu sei se o plástico está sendo recuperado ou se o eletroeletrônico está sendo recuperado? Eu preciso que tenha um operador lá na ponta recebendo esse material lastreado numa nota fiscal eletrônica e comercializado também com uma nota fiscal eletrônica. No caso do eletroeletrônico, entra uma geladeira, sai uma série de composições ali de material secundário. Tudo isso, para ser validado, ele precisa ser enviado para a central de custódia. Então, a gente recebe essas notas fiscais, a gente verifica eles dentro da base da Receita Federal, vê se essas notas não foram adulteradas, se elas são as mesmas que se encontram lá, e começamos a todo o processo de rastreabilidade. Então, eu trouxe alguns slides para vocês aqui, falando um pouco da mineração urbana de eletroeletrônico, que a gente apresentou lá no congresso, muito bem organizado pela Lúcia e pela toda a equipe do CETEM, que trata de mineração urbana, principalmente da questão de eletroeletrônico. Mas antes de entrar no processo, o que a central de custódia fez? Então, o governo entendeu tanto a questão do avanço da rastreabilidade que a gente criou uma plataforma junto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que chama-se Recircula Brasil. Então, essa é uma plataforma oficial de governo que a gente vem rastreando todos os processos. Então, começamos com resíduos plásticos, passamos para a cadeia do alumínio, estamos atuando agora com baterias de automóveis, de chumbo ácido ainda, não o que o nosso colega estava falando. Estamos com alguma discussão dentro do agro, principalmente rastreando ali as cadeias do agro. E agora estamos aqui discutindo na mineração, eu acho que é o nosso próximo passo para entrar dentro dessa plataforma de governo. Muito, de novo, ressaltando que, como eu disse, o Brasil com a nota fiscal eletrônica, eu acho que a gente tem muito a ganhar em termos de rastreabilidade. E quando eu falo da nota fiscal eletrônica, por quê? O que a gente consegue com essa nota fiscal eletrônica? Ela é um instrumento que ela traz um lastro fantástico para a gente, porque com ela a gente consegue saber qual é o material que está sendo comercializado ou destinado. Então, a gente consegue saber ali... Opa, acho que os slides cortaram, mas deixa eu voltar aqui. Além do material, a gente consegue saber quem é o operador, então a gente sabe quem está comercializando determinado material, a gente consegue saber quem está recepcionando esse material e a gente consegue saber também a logística. Com isso, a gente consegue criar uma série de dados e uma série de análises e começar todo o processo de rastreabilidade. Então, como a gente está aqui dentro de uma discussão de mineração, a gente trouxe, eu acho, que o case do eletroeletrônico, que eu acho que mais representa a questão da mineração urbana. Então, a logística reversa ela é um processo anual. Anualmente, os fabricantes e importadores que colocam produtos no mercado, eles precisam declarar para o Ministério do Meio Ambiente quanto que eles recuperaram. E no ano passado foi entregue para o Ministério do Meio Ambiente mais de 150 mil toneladas. Ou seja, então essas 150 mil toneladas elas tiveram lastro em mais de 73 mil documentos que por meio de software a gente consegue estruturar. E foram 64 CNPJs de manufatura reversa.
Então aqui, só para vocês terem uma ideia, um pouco a cara do software para vocês entenderem, cada um dos itens tem uma nota fiscal que é validada dentro da Receita Federal e a gente consegue verificar inclusive a duplicidade, porque isso acontecia muito antes da central de custódia. Às vezes a mesma nota fiscal era utilizada mais de uma vez para você conseguir comprovar algum resultado. Então a gente conseguiu ali limitar e garantir que aquele resultado é único para trazer um lastro para determinada cadeia. Depois disso, a gente tem também as notas de comprovação, ou seja, a gente olha o que entra e a gente olha o que sai do processo. E com isso a gente começa a fazer o balanço de massa, que é a norma que a Lúcia citou, a ISO 59014, que trata de material secundário, que trata de balanço de massa, e a gente também traz a ISO de 2020, que traz da cadeia de custódia. Então a gente vem aplicando todos esses processos que acabam tendo conceitos lá fora que eu acho que o Brasil conseguiu colocar na prática, porque muito pela nota fiscal eletrônica. Então a gente participa de palestras mundo afora. Eu sou consultor da ONU para a questão de resíduos sólidos e quando a gente fala, mas como é que você consegue essa informação? Eu falei, não, no Brasil a gente tem um documento emitido pela Secretaria de Fazenda que chama Nota Fiscal Eletrônica, que tem essas informações. Os caras falam, não pode ser, não é possível que tem tudo isso dentro de um documento. Eu falo, não, tem, está aqui, e eu estou mostrando. Então, nesse processo a gente consegue ver, por exemplo, que a gente tem ali 2.500 toneladas de eletroeletrônico e eu tenho a composição de saída desse material. Então, quando a gente olha eletroeletrônico, a gente tem ali ferro, a gente tem alguns tipos de plásticos, a gente tem partes e peças, tem cobre, tem alumínio. Então, a gente tem ali uma boa parte dessa recuperação. Então, o que a gente faz, basicamente, é entender esse fluxo. O que entra numa empresa de manufatura reversa que faz mineração e o que sai dessa empresa. E aí eu acho que a gente vai discutir num segundo momento que a gente tem muitos materiais que estão saindo dali sendo exportados para a gente conseguir retirar alguns minerais dele lá fora, como, por exemplo, as placas de circuito impresso. Então, acho que a gente tem muita oportunidade dentro do setor de mineração urbana e de rastreabilidade. Então, basicamente, o que a gente faz é conectar os pontos e, dentro da economia circular, o resíduo de um é o insumo do próximo. Então, a nossa ideia é sempre conectar as cadeias e trazer essa rastreabilidade, garantindo que isso aconteça da melhor forma possível. Então, além de fazer a rastreabilidade, a gente cruza com imagens de satélites, então a gente sabe onde cada tipo de material está sendo recuperado, de onde vem, cruzando com biomas, cruzando com a costa, e a gente vai ali em imagens de satélites e mostra onde determinado operador está, se naquela cidade tem lixão, se está próximo de um curso de água, e a gente começa a criar todo um processo aí, lastreados em documentos fiscais e análises informatizadas, a gente consegue trazer ali uma série de informações. A gente também foi um case de sucesso no Fórum de Economia Circular, mas eu não trouxe isso aqui. Mas hoje a Central de Custódia, junto com o Recircula Brasil, é reconhecido pela ONU como uma das melhores plataformas de rastreabilidade do mundo. Então, quero ressaltar de novo que assim, a gente no Brasil está muito à frente nessa parte de economia circular e principalmente na questão da rastreabilidade. Muito obrigado, deixo aqui meu contato, acho que é muito mais profundo um pouco o trabalho e fico à disposição para a gente bater um papo um pouco mais técnico em uma outra oportunidade. Muito obrigada, Fernando. Fundamental, eu sei que assim, é o primeiro momento para o público entender o que é a central de custódia e a importância dela, mas a central de custódia faz mais do que a verificação. Né? Então, acho que a rastreabilidade aqui é o que a gente precisa e é o que o mundo está buscando em termos de economia circular, é rastreabilidade, verificação desses resultados e validação desses volumes processados. Não adianta dizer, se eu disser pura e simplesmente faço circularidade sem comprovar, isso é greenwashing, não tem outro nome. Então, para a gente ficar na mesma pauta, eu queria também trazer outra temática. Tem um slide do Fernando que ele mostrou agora, que tem um lixão. Para quem não sabe, mineração urbana, uma das formas de mineração urbana é a mineração em aterro. A Alemanha foi um dos primeiros a fazer essa recuperação de material minerando em aterros. E aí se chamava landfill mining, mineração de aterro. Mas a mineração urbana, já desde 2010, 2011, internacionalmente, já é tida como recuperação de material secundário, vai muito além da mineração, isso o slide anterior, né? Vai muito além
Isso, exatamente. Aí só queria que vocês pegassem essa imagem, porque a mineração de aterros é uma das propostas. E se a gente parar para pensar, a mineração, quando a gente busca ali, né, o hotspot, a concentração mineral, a gente está buscando, fazendo a pesquisa mineral, na mineração urbana da mesma forma. Onde estão esses produtos que a gente pode recuperar valor a partir deles? Então, pensa extensão da vida útil, todos aqueles R's, né, que a gente tem, o último seria esse, a recuperação de materiais. E é tão diversa a economia circular que a gente precisa aqui agora, então, trazer a Lundin Mining. O Marcos Levin, ele tem um case bem interessante e ele vai falar de remineralizadores, né, já dando spoiler aqui, e certamente é uma prática também que o Brasil está galgando, né, alguns passos muito interessantes. Por favor, Marcos. Bom, primeiro, ser o último com essas apresentações maravilhosas, eu já estou satisfeito, porque eu aprendi pra caramba aqui, impressionante, né? Eu sempre falo que a mineração é um lugar que a gente aprende muito e tem muita tecnologia. A quantidade de informação e aprendizado que a gente está tendo aqui é incrível. Esse case eu acho maravilhoso, né? A gente está falando sobre remineralizadores de solo e essa foto ela diz muito, a gente está falando literalmente da cadeia alimentar e da gente fazer a economia circular na mineração. A título de informação, só para a gente começar, né? A nossa mina ela fica em Goiás, a gente produz cobre com subproduto ouro. Para vocês terem noção, nosso percentual de cobre dentro da nossa mina é 0,150%. Ou seja, quando você está mexendo e buscando cobre, estou falando de uma forma bastante simples, basicamente você também está tirando rejeito estéreo. E esse rejeito vai para a nossa barragem. A nossa barragem de rejeito ela tem aproximadamente hoje 250 milhões de metros cúbicos de rejeito e vamos chegar até 900 milhões de metros cúbicos. Por que eu estou falando isso? Porque o rejeito, também traduzindo, né, é aquilo que você não vai usar. É muito caro, é muito custoso e a gente está gerando impacto, né? Esse é um impacto da mineração que a gente tem que buscar soluções. E ao invés de eu trazer soluções técnicas e conceito, eu vou trazer muito mais uma história. Eu vou pular alguns slides, mas como que começa essa história? Primeiro ontem eu escutei perguntas e anteontem muito provocativas de como que nascem esses projetos. Esses projetos primeiro precisam começar nos seus valores. A empresa tem que ter os valores, segurança, respeito, integridade e excelência, nasce aqui. Então o projeto não nasce com alguma coisa específica, ela nasce com uma empresa que de fato acredita nisso e a Lundin Mining acredita, é parte da nossa discussão. Hoje, todas as discussões que nós temos, falando de curto, médio e longo prazo, a gente fala de comunidades prósperas, como que a gente vai conectar as nossas estratégias com a comunidade, como que a gente vai empoderar a força de trabalho, como que a gente vai trabalhar uma boa governança, uma resiliência no negócio, ou seja, a gente tem que olhar no curto, médio e longuíssimo prazo, sim. Nossa operação hoje está projetada para operar até 2052, mas esse projeto aqui talvez fale de centenas de anos, eu não sei quantos anos. E outra coisa é gestão ambiental. Ela sempre termina na gestão ambiental e a gente precisa, sim, trabalhar dessa forma. Por que eu gosto de falar dessa forma? Porque quando você começa a analisar em todas as suas vertentes, no momento que a gente estava definindo a nossa estratégia de sustentabilidade anterior, a gente viu, calma aí, eu tenho uma barragem com 250 milhões de metros cúbicos de rejeito, que vai me custar, falando aqui em números macros, aproximadamente 120, 150 milhões de dólares para fazer o famoso fechamento de mina no final da nossa vida útil. E é isso, a gente vai aceitar isso e está pronto? Não, a gente tem que aprender, todo dia a gente tem que aprender. E a gente percebeu que a gente tinha uma oportunidade na mão que é exatamente a economia circular. E eu gosto de reforçar isso, eu estou trazendo aqui a economia circular nesse ponto, mas os nossos resíduos, a Yara está aqui, todos os dias a gente está trabalhando nas pequenas, médias e grandes iniciativas, essa é uma grande, mas ela é parte da nossa estratégia continuada. Então, obviamente, eu estou falando que o que é um remineralizador, né? Eu vou falar aqui de forma muito simples, até porque a Yara seria a pessoa que entraria no detalhe, está aqui na nossa frente. É um pó de rocha com agregados, falando basicamente é um potássio. Então, a gente está falando de potássio que pode ajudar, sim, o agro, né? A gente está em Goiás, o agro está do nosso lado. Então, como que a gente começou essa história? E eu adoro falar de histórias. A jornada de circularidade começou lá em 2020. Vamos lembrar, a gente estava no meio do Covid, as coisas pegando, e aí eu fico muito feliz de ver que é muito conhecimento sendo investido. A gente está falando de 5 anos, as pessoas estudando. Primeiro, a gente tem que fazer o primeiro teste que a mineração precisa fazer. Você apresentou muito bem aqui, né? Tem toxicidade aqui dentro ou não tem? Então provamos que não tinha, um estudo super técnico, super detalhado. Depois a gente faz a caracterização físico-química, ou seja, você faz fazendo uma série de estudos complementares, e aí você fala assim, não, agora eu posso fazer um experimento. Eu posso ir de fato para campo e testar. E eu sempre, quando eu estou apresentando esse slide, eu falo 2 exemplos. Quando a gente está relacionando com a comunidade, Josi, Fabi,
Eu tenho uma dificuldade enorme de convencer alguém a proteger uma nascente. Eu sempre uso esse exemplo. Mas o remineralizador, eu estou tendo que pisar no freio. Os produtores do agro estão me pedindo. Então eu tenho que ser o pé no freio, porque a gente tem que ser responsável e ter muita resiliência. Então a gente fez um experimento, Mineragro nos ajudando, a Embrapa nos ajudando, universidade nos ajudando. E depois, em 2022, a gente colhe os frutos e descobre, além de ser um corretor de solo, ele aumentou a produtividade em 3%. Ou seja, eu estou achando uma solução para um problema meu, eu estou achando uma solução para o agro que está do nosso lado e ainda estou aumentando a produtividade, que eu não preciso falar que o agro é fundamental. Continuando essa história, em 2023 a gente faz mais testes, de novo, a gente não pode parar. E uma pergunta que eu escutei ontem que eu achei sensacional, Levin, como que vocês, não foi para mim, mas eu fiquei me respondendo, como que você defende, o Kleiber, nosso presidente do Brasil, está aqui, isso aqui faz parte da estratégia, então você não tem que defender, ele faz parte da estratégia, então ela passa. Continua, mas estamos falando de produtos alimentícios, então você tem que provar que você não vai fazer mal a ninguém. E aí entra o nosso valor, que é a segurança. E um ponto muito importante, em 2024, 4 anos depois, muita resiliência, muito estudo, a gente consegue a autorização do MAPA, ou seja, Ministério de Pecuária e Agricultura, dizendo que sim, é um novo remineralizador, eles reconhecem como piloto e a gente continua. E eu trouxe essa foto que eu fiquei super feliz, a gente está aqui, aquela foto ali, assinando, eu com o Thiago, o gerente de meio ambiente, e os sócios da Agroconfiança, a gente de fato assinou com um parceiro a produção de mais 1 ano, mas dessa vez testando em escala operacional, mas ainda em piloto, 480 toneladas, já de fato, testando a cadeia produtiva completa e em paralelo buscando o licenciamento ambiental para que possa ser uma produção e operação. Terminando. Aqui eu fico muito feliz, já tem 16 propriedades que receberam esse remineralizador nas últimas 2 semanas, está quentinho, estou recebendo aqui no Zap, chegando, foto, maravilhoso, 480 toneladas, é muita coisa, mas para a mineração isso é pequeno, quem conhece, mas eu sempre digo, né, se você não começar pequeno, você não sai em nenhum lugar. E nesse slide eu gosto de falar uma coisa que foi muito interessante, quando esse projeto nasceu, a gente pensou em projetos gigantescos, enormes, e quando a gente começou a conversar com a comunidade, para quem a gente ia fornecer, eles falaram, vocês estão errados. E aí uma coisa que a gente está aprendendo na Lande, em escutar todo dia, com a comunidade, o time de relacionamento com a comunidade, o time de meio ambiente, para com isso, vamos começar pequeno, vamos começar perto da nossa operação, porque eles sabem melhor do que a gente como fazer isso. A gente achou um parceiro que está nos ajudando a desenvolver e começando pequenininho, planejando para crescer aos poucos. Sempre digo, quando você começa hoje, você pode ser um dia grande, se você não começar, você não vai. Então, eles nos aceleraram, a Agroconfiança. E aqui fotos são maravilhosas para quem é da mineração, do agro, ver isso aqui é lindo, né? Então, de fato, a gente buscando o rejeito, que até então estava parado dentro de uma barragem, hoje ele está virando plantas e aumentando a produtividade do agro, que é para a nossa própria alimentação. E um ponto importante, muitas vezes as pessoas falam, por que você está publicando isso? Por que você está vindo falar? Primeiro, porque a gente tem que compartilhar e aprender juntos. Mas segundo, também estou aprendendo, é muito importante que a gente comece a validação técnica. Então, não só o mapa, a gente estava conversando, ter a BNT e assim por diante. Então, a gente agora vai fazer uma publicação técnica em veículos específicos para a gente continuar esse projeto. Obrigado. Obrigada, Marcos. A gente encerra essa primeira parte e agora vamos ganhar velocidade, né? Agora a coisa vai ficar emocionante. Eu vou começar com você mesmo, Marcos. Você achou que ia descansar, né? Não. Vou começar por aí. Eu vou colocar aqui algumas perguntas, outras eu já fui tirando da apresentação de vocês e a gente vai discutir. Bem, a empresa Land Mining, ela tem cases relatados no estudo do IBRAM, tem um estudo sobre circularidade, quem não visitou ainda, conheça, né? Está tudo disponível lá no site, com divulgação de práticas de circularidade, como a recuperação de resíduos de mineração. O potássio que foi falado aqui é um mineral crítico para o Brasil, de fato. A gente estava mais cedo falando de crítico e estratégico. Não é estratégico, a gente detém reservas e tem potencial produtivo e a gente pode exportar. O crítico não, a gente depende de importação. Então, o potássio, por exemplo, 95% ou mais de dependência. Então, soluções de fertilização, como a que foi apresentada aqui, a partir de material secundário, tem alto nível de circularidade. Isso aí é uma questão em estudo, mas já trazendo práticas de sucesso. Então, como a Lundin percebe o investimento em ações de circularidade, o que poderia ser implementado para maior visibilidade e retorno das práticas empreendidas?
Então, de novo, a gente tem participado de congressos, o IBRAM publicou, nos ajudou a fazer o livro e divulgar. Então, quanto mais a gente falar e divulgar, melhor. O nosso time tem sido buscado continuamente para entender como que a gente tem feito esse processo, como que a gente tem evoluído. Como você falou, 95% do potássio ele é importado. E a gente fez um raio de 500 quilômetros de distância da nossa operação e a gente viu o número de propriedades que precisam desse potássio e estão importando hoje em dia. Então a gente não está, isso foi super interessante, a KPMG nos ajudando, a gente não está tentando entrar num negócio, até porque a gente é cobre, né? A gente sabe operar cobre. A gente está buscando alguém do agro, que foi a Agroconfiança, para nos ajudar a operar, porque eles conhecem desse mercado. Então a gente não está tentando fazer algo que a gente não sabe, a gente está buscando quem conhece. A gente está fazendo de uma forma que a gente seja, como que eu vou assim, cuidadoso com o agro. Ou seja, eu não quero invadir o agro, eu não quero competir com o agro, eu quero ajudar o agro. E com isso eles estão vendo que naqueles 500 quilômetros a gente vai conseguir ajudar a suportar e melhorar a disponibilidade de potássio sem competir com outros fornecedores nacionais, nem nada disso. Então, quando você para olhar uma estratégia completa, olhando a circularidade, a sustentabilidade, você consegue avançar na circularidade sem incomodar pessoas, porque você não precisa, tem muito espaço para todo mundo e fazendo o que é certo. Eu sempre digo com muito cuidado. Sim, a gente está falando de 5 anos de projeto. Por 5 anos é muito rápido na mineração. Eu até digo que isso aqui está sendo rápido até demais às vezes. A gente tem que ser muito cuidadoso, porque uma coisa que eu aprendi também no trabalho com relacionamento com comunidade e no meio ambiente é confiança. Esse projeto ele tem que ter um grau de confiança muito importante, porque se a gente comete algum erro, a gente vai andar para trás e reconquistar essa confiança é muito difícil. Então, tem que ser aos poucos, porque esse projeto pode ajudar muita gente a fazer o processo muito parecido. Tem outras mineradoras já nos buscando e a gente vai ajudar. Compartilhar, não tem competição. Hoje cedo falaram disso também, né? Não há competição nesse caso. A gente ainda vai voltar nesse tema, mas deixa eu só aprofundar mais um pouquinho. Quando a gente fala de economia circular, a gente tem que ver que tem uma avó da economia circular, que é a ecologia industrial. E a ecologia industrial, por sua vez, ela fala dessa proximidade. Os elos da cadeia eles têm que ter alguma proximidade. E uma das questões do remineralizador é que você não transporta as rochas, isso é um custo. Então, ele é utilizado localmente. Você queria comentar um pouquinho isso para a gente fechar esse assunto? Sim, legal. Eu adorei seu slide, tá? Vou querer roubar ele para mim, aquele de Connect the Dots ali, conexão dos pontos. É exatamente isso. O projeto remineralizador, ele é uma conexão de milhares de pontos que você vai escutando. Então, hoje a gente está transportando o pó, que nada mais é do que o rejeito da mineração. Eu não preciso fazer nada. O operador, o gerente da barragem, na hora que eu liguei para ele, falou assim, você vai tirar 480 toneladas de Levin amanhã, porque isso faz parte da nossa rotina. E como já faz parte da rotina, ele sabe operar isso, eu entreguei para uma empresa que é capacitada em comercializar qualquer processo do agro, e ela está levando para perto. Então o produto está pronto, está disponível, eu não preciso tratar em nada, ele é seguro e a gente desenvolve e disponibiliza muito perto. Esse projeto é maravilhoso. Eu digo que a gente vai continuar aprendendo muito, mas eu estou falando assim, a gente está tendo que botar o pé no freio para a gente ir com calma, sabe? Eu posso comentar? Não, porque eu achei fantástico o projeto e, assim, algumas coisas que eu acho que são muito importantes ali, algumas palavras-chave. Primeiro, eu acho que esse mercado de economia circular ele é um mercado de confiança. E por isso que eu acho que você precisa de uma terceira parte garantindo quem está fazendo certo. Porque eu acho que a gente tem uma questão perigosa que a partir do momento de uma solução que está dando muito certo, que vocês estão testando por 5 anos, pode ser que alguém pegue um rejeito sem teste nenhum e comece a aplicar e desmorone a segurança de um mercado que está sendo criado. E a questão da competição eu achei muito legal também. O ponto assim, a gente está num país continental, muito diferente da Europa. Então a logística é um dos principais inviabilizadores de qualquer projeto de economia circular no país. Então você não tem que competir, porque você vai atuar no raio de 500 quilômetros. Talvez vai ter que ter outras ali para fazer todo um processo. Então, acho que o Brasil ele tem essa dificuldade logística e a gente precisa disseminar tecnologias para descentralizar um pouco. E na área de resíduos a gente vê, às vezes a discussão na logística reversa é mas você está competindo pelo mesmo plástico. A gente tem, sei lá, milhões de toneladas de plásticos indo para lixão. E lá na Índia, eu visitei o que a Lúcia falou, os caras estão minerando, mining landfill, né? Então, assim, a gente tem muita oportunidade, entendeu? Se todo mundo conseguir fazer um pouquinho, ainda vai sobrar espaço para atuar.
Eu queria, desculpa, eu sou apaixonado, eu prometo que eu paro aqui daqui a pouco a gente falar, mas um ponto que você colocou e eu esqueci de falar, olha que interessante, a CEMAD, a Vulcanes, que é a secretária de Meio Ambiente de Goiás, e o Joel, que é o secretário de Indústria e Comércio, eles estão nos acompanhando, nos suportando e nos ajudando a desenvolver, e não existe hoje ainda regulação sobre isso em Goiás. Mas eles estão com a gente, eles estão tentando puxar um hub, eles estão querendo ir conhecer presencialmente. A gente foi ter uma reunião sobre projeto futuro, e você sabe, né, as decisões andam na frente da lei, né? Vocês conhecem isso melhor do que eu. Vocês conhecem muito, eu fiquei impressionado aqui. Eles já estão falando para a gente, para vocês continuarem seus projetos futuros de mineração de cobre em Goiás, eu faço questão que você faça o remineralizador dar certo. Olha que lindo, eu escutei isso na frente da minha alta Um administração. incentivo a tanto, né? Um incentivo e tanto. Bem, eu vou passar para o Kenji. Ele estava descansando aqui da mineração Taboca. Bem, a mineração Taboca é líder na produção de estanho no país, além do processamento de ferro-ligas, de tântalo e nióbio, com um projeto de elementos de terras raras. Tem desempenhado papel importante na circularidade no setor, né? Você trouxe aqui a sua especialidade. Como os resíduos do processamento mineral, as sucatas metálicas, como elas são consideradas na promoção da economia circular pela empresa? E também quanto em relação às substâncias radioativas, como elas podem impactar, então, a circularidade nesse processo? Um ponto muito importante. Eu acho que os amigos aqui comentaram bastante pontos com relação à circularidade. Eu queria só complementar com mais um item. Eu acho que a circularidade, hoje, ela já não é uma tendência. Ela é o futuro. E esse processo é muito interessante em diversos fatores. Hoje, a Taboca busca resolver um problema, um passivo, buscando dentro disso tecnologias e formas diferentes de trazer esse material para o mercado novamente, o que hoje está estocado, armazenado, buscar isso, trazer esse material para o mercado de uma forma segura. Então a circularidade ela sempre vai estar ligada também aqui com a questão da segurança. Segurança, no seguinte questão, a segurança que o nosso colega aqui comentou, tem que ter ali a confiança. Então a gente tem que ter comprovação de como funciona, como foi feito, a validação disso. Então um dos projetos que nós temos, que foi esse exposto hoje, junto ao IPT, é trazer um grande instituto de pesquisa renomado para que valide conosco aqui essa metodologia, que traga ali, vamos dizer assim, a receita de bolo de como fazer esse processo, ter resultados validados ali pelo órgão competente, no caso a autoridade. Com isso, a gente trazer ali um procedimento de como fazer isso em uma siderurgia convencional. Então, a ideia não é ter uma siderurgia dedicada a isso, a esse tipo de material com contaminação, mas ter processos dessa siderurgia que possam receber esse tipo de material. Porque hoje, infelizmente, talvez pela falta de conhecimento de grande maioria, quando se fala de radioatividade, a gente causa um grande temor. Mas, na verdade, isso está mais presente no dia a dia do que a gente imagina. Né? Eu vou para o hospital, tenho uma contusão, vou lá e faço um raio-x. É o tipo de radiação que você recebe. Isso está em todo lugar. Aqui nessa sala, por exemplo, no concreto, tudo isso tem radioatividade. O que muda, na verdade, são os controles que a gente tem que ter a partir de um certo nível. E isso é mais comum do que a gente imagina. Então, essa segurança trazida tanto por um instituto de pesquisa como o IPT, tanto de um aval de uma autoridade nacional, trazido isso para uma siderurgia convencional, por exemplo, a gente traria uma grande segurança para que pudesse ser feito esse processo em uma escala muito maior, até mesmo podendo receber materiais de fora do Brasil para poder fazer esse processo e reduzindo ali o consumo de materiais primários do Brasil. Então, isso é uma oportunidade muito interessante, traria ali para o Brasil um grande caminho para essa problemática, traria também uma circularidade muito interessante para a questão da sucata no Brasil, mas isso tem que ser sempre feito com a regulamentação correta. Então, tanto o material que vem de fora do Brasil deveria ser bastante controlado e fiscalizado,
tanto que no Brasil também essa informação bastante discutida e, como diria, fomentada junto às empresas que vão atuar nessa área. Obrigada, Kenji. Kenji, você falou aqui do IPT, né, da parceria com o IPT. O David deixou a gravação ali falando da parceria com a Unesp. Ele tem orgulho de falar que ele contrata pós-doutores, não é, para o circuito dele. A gente vê, então, a inovação muito carente e demandando esse conhecimento, né, de P&D. Está dando uma interferênciazinha aqui para mim, mas esse conhecimento de P&D. Então, eu vou pegar uma fala para você e talvez o Fernando também possa contribuir, já que a gente tocou na temática sucata. O que acontece? Só para a gente trazer esse entendimento. Quando a gente fala recuperação de materiais, é bem diferente a economia circular eu falar do processo tradicional, usual, de qualquer processo produtivo, né? A engenharia de produção traz isso muito claro. Quando eu dou aula, eu falo assim com os alunos, olha, quando você quer um insumo, você liga, você diz quanto você quer, você negocia quanto você vai pagar e você diz o dia que você quer na sua porta. Logística tradicional. Logística reversa. Eu não sei o que vai chegar, quando vai chegar, que qualidade vai chegar. Não é verdade? Não é? A rocha que você vai remineralizar. Você tem algum processo, você conhece, foi caracterizado? Você sabe. Agora, se você não tem essa caracterização, como é que você chega lá? Mas a sucata você não sabe a qualidade dela. O maior case hoje, tem 2 grandes cases no Brasil. Alumínio cumprindo 30% da demanda nacional das latinhas de alumínio. 100% das latinhas de alumínio colocadas no mercado nacional são reprocessadas. Isso é mineração urbana. É a circularidade acontecendo. Gerdau tem o caso dos aços longos. 70% desses aços longos são material secundário. Então, isso é caso de sucesso. Agora, como é que eu rastreio a sucata? Como é que eu trato se a regulamentação ela não traz especificamente dizendo que a sucata é secundária? E, por fim, para vocês dois, essa pergunta. Então, a regulamentação, a rastreabilidade e, por fim, a precificação. Porque tem gente vendendo aço verde, não é o alumínio verde, e ele não ganha o prêmio. O que vocês têm para dizer sobre isso? Já que você estava descansando, pode começar. Não, maravilha. Eu acho que a Lúcia ela é bem assertiva ali nas provocações, né? Eu acho que a sua fala é a razão da minha empresa existir, né? Então, a Central de Custódia surgiu também no meio da pandemia, em 2021. O meu background, eu fui por 12 anos auditor do Tribunal de Contas, então eu venho dessa carreira de auditoria e da carreira científica, também sou doutor com pós-doutorado, sempre gostei muito de estudar. E o que eu percebi? Eu percebi muito que o país, em determinado momento, ia precisar de uma figura que a gente tem lá fora, as auditorias de terceira parte, que são muito caras e traziam muito pouca tecnologia, que são auditores indo em campo, fazendo perguntas e fazendo análises uma vez no ano e certificando aquela determinada instalação. Então, quando a gente percebeu tudo isso dentro da cadeia de logística reversa, que a gente estava tratando de sucata, a gente tinha um instrumento da nota fiscal eletrônica, a gente poderia automatizar essa análise, conseguir ganhar escala, a gente criou a Central de Custódia no modelo voluntário e várias indústrias já falaram, Fernando, hoje eu invisto mais de R$1 milhão para fazer a logística reversa. Para eu investir 1 milhão e 20 mil e ter uma empresa com esse nível de rastreabilidade que você está me trazendo, para mim é fantástico. Eu consigo mostrar para o meu cliente, como o Kenji colocou aqui, que não é mais uma questão de obrigação, isso é bem visto, é um marketing positivo. E aí foi quando o governo começou a entender e tornou esse processo obrigatório. Então, nesse processo de rastreabilidade, a primeira coisa que a gente consegue é trazer segurança. Então, a gente garante que o primeiro passo, que tanto a empresa do Marcos como a empresa do Kenji, são empresas que são habilitadas pelo órgão ambiental, têm todas as regulamentações. Depois, a gente consegue saber qual é a origem do material. Então, é uma origem de extração ou é uma sucata que ele recebe de outro país ou de outra empresa. A gente consegue saber exatamente isso. E depois, qual é o destino disso. Então, eu acho que o que nós estamos vendo aqui, que foi colocado nos cases, é que o problema de uma empresa
vira solução de outra, ou de até mesmo de outro setor, como é o caso aqui do agro. E tudo isso garantido por uma terceira parte, que não mais aquela terceira parte convencional, que é um custo para o processo, e sim um facilitador e uma figura que vai garantir que todas as partes tenham segurança no processo de verificação. Ótimo ponto, Fernando. Eu só queria acrescentar com um item aqui com relação à sucata metálica. Eu acho que no Brasil a gente teve uma evolução muito grande dos anos, principalmente 30 anos atrás para cá, em vários controles com relação à sucata metálica. E hoje, por exemplo, todas as aciarias, elas possuem ali portal medidor de radiação. Então, ela é um sistema de controle tanto para garantir o material norm que tenha na sucata ou fontes radioativas que possam entrar naquele processo e atrapalhar o processo deles ali. Então, esse controle já existe de alguma forma. O que a gente precisava fazer nesse momento é regulamentar quais tipos de sucatas, de onde vem e quantificar isso. Não tem isso. Isso não existe hoje. Então, conseguir identificar. Com relação ao material norm, por exemplo, ele é muito simples. Por quê? O range de radioatividade, ele não vai variar muito. Ele tem um range com relação à norma. Quando se trata de material radioativo, uma fonte radioativa, a radiação expelida por ele é muito maior. Então, você consegue diferenciar o que é um de outro. Então, você consegue ter esse discernimento. Então, era regulamentar e fazer a fiscalização adequada desse processo. Com isso, a gente conseguiria ter esse controle e a reciclagem desse material também no Brasil, aproveitando esse case, por exemplo. Quem você demorou para falar, então vai falar mais agora. É o seguinte, você falou que a carência da regulamentação, né, eu entendi que tecnicamente seria viável, né, trazer essa regulamentação para atender, mas o meu ponto é o seguinte, a gente fala muito da falta de qualificação, a gente rumo à transição energética, a gente precisando trazer muito conteúdo, a circularidade sendo uma prática, mas ao mesmo tempo a gente tendo aí demandas a serem cumpridas. Você acha que demanda também qualificação nesse setor? A gente precisaria nas empresas ter maior difusão desse conhecimento, desde da circularidade que a gente está falando aqui, mas também mais especificamente a questão das fontes radioativas e o potencial de se lidar. Eu acho que isso é um ponto bastante relevante. Hoje, infelizmente, como a gente tem no Brasil ali de 30, 40 players que trabalham com esse tipo de material norma, a gente tem ali uma escassa mão de obra nessa área específica. Mas quando a gente traz hoje uma normativa com uma cara de procedimento, por exemplo, que é a proposta que nós trazemos ali para a autoridade, não somente ter uma regulamentação nua e crua, e como é jogado isso internacionalmente, mas sim um procedimento de como fazer, de que forma fazer e buscar ali trazer os players para uma adequada capacitação, eu acho que isso pode ser viabilizado de uma forma tranquila. Por quê? Quando sai do ramo da mineração, existem profissionais que trabalham com radiação em outras áreas. Na parte médica, na parte industrial, com medidores nucleares, por exemplo, então tem uma gama grande. Então, isso poderia talvez suprir de uma forma temporária até que seja totalmente absorvida por esse mercado, que eu acho que é um potencial muito interessante para o Brasil também. Perfeito, obrigada. Vou passar para o Fernando agora. Fernando, vamos lá. O sistema desenvolvido pela Central de Custódia, aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, né? O Fernando não falou ainda, mas pode falar. Para quem não sabe, tem uma diretiva europeia especificamente para cadeia de custódia, não é isso? Para a cadeia de custódia. E aí a gente tem uma empresa no Brasil, Central de Custódia, né, já atuando nessa área, é um avanço, considero eu. Então, o sistema desenvolvido pela Central de Custódia, se você quiser falar um pouquinho depois da diretiva, é uma importante diferencial para a promoção da verificação dos resultados dos sistemas de logística reversa que você já mencionou, proporcionando, então, a rastreabilidade. Como a empresa percebe os desafios de gerenciamento da informação como suporte à recuperação de materiais secundários potencialmente obtido a partir de fontes residuais? Aí você já comentou das notas fiscais eletrônicas, que são um ponto positivo, mas quais seriam os pontos de desafio? O Central de Custódia vem muito dessa regulamentação, né? Ela vem de uma norma ISO que chama de cadeia de custódia, e agora a diretiva europeia está levando para esse ponto.
Eu volto muito no ponto da confiança. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente enfrentou lá no começo, porque a gente está tratando de dados muito sensíveis. Então, quando a gente foi ser habilitado pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente passou por inúmeras sabatinas, desde o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Indústria, Ministério da Fazenda, falando qual é o seu nível de segurança com o dado que você vai ter acesso aí. Então, esse é hoje o nosso principal foco, é a segurança tecnológica para garantir que os dados de determinada empresa vão ficar restritos àquela empresa. E o que a gente divulga? Balanços de massas globais, tentando sempre olhar para a melhora do setor. O que a gente vem percebendo ao longo do ano, então o case que você citou, por exemplo, do alumínio, né? A gente pode colocar aqui a Novelis e Latasa, que são as maiores recicladoras de alumínio do mundo. É fantástico. Então, a gente consegue hoje rastrear da pessoa física que pega a latinha na rua, vende para o centro da coleta da Latasa, vende depois lá para a Novelis e que vira uma chapa de alumínio, que vai ter agora um selo verde dado pelo MDIC, para diferenciar de quem está fazendo a economia circular de quem não está fazendo. Então, hoje a gente já acompanha esse processo. Só que quando a gente entra no processo de uma indústria, a gente começa a se deparar, não, Fernando, mas o que está na nota fiscal, veja, tem um detalhezinho diferente, que a minha balança pesou um pouco diferente, ou eu tenho um padrão de eficiência aqui que você tem que aplicar uma conversão. Então, isso é muito legal, que a gente desenvolveu um sistema que a gente senta com a indústria, muito do que o Marcos comentou aqui, a gente tenta aprender com ela. Bom, o que eu preciso no seu processo? O Kenji falando aqui, eu falei, nossa, radiação, não entendo nada, o que essas medições que ele está falando? Como é que eu consigo rastrear isso, entendeu? Então, acho que a nossa cabeça é muito assim, eu acho que a gente tem um core, tanto de tecnologia, como de um time de engenharia, time de geoprocessamento de dados, mas a gente está muito aberto a aprender novos setores, novas ideias e incorporar isso dentro da plataforma. Então, a cabeça sempre é muito tentando aprender, escalar, porque a gente não quer ficar ali preso só à empresa do Kenji, por exemplo, a gente quer atuar nas 38 que atuam com isso, com um processo padrão, e muito olhando para a confiabilidade dos dados. Eu acho que isso é muito importante para o governo conseguir medir. Só para encerrar minha fala, eu saí do setor público e vim para o setor privado porque eu recebi uma série de relatórios lá no Tribunal de Contas, com uma empresa me entregando um relatório com 1000 páginas, onde ele media uma determinada meta com investimento. O outro me entregava um relatório medindo em tipo número de reuniões que ele fazia com o órgão ambiental. Falei, cara, a gente precisa criar uma métrica, não dá para 10 empresas vir aqui e me comprovar a mesma coisa de forma diferente. Aí a gente trouxe a nota fiscal e depois saiu ali a figura do verificador. Então, acho que é muito isso. Agora, os desafios, eles são diferentes em cada setor. Então, não dá para a gente falar, eu vou pegar lá e com nota fiscal eu consigo fazer todo o processo na indústria do Marcos. Possivelmente não. A gente vai ter que sentar lá e entender qual outro documento que é importante dentro desse processo. Mas sempre com a cabeça assim, bom, mas esse outro documento vai ser comum para uma outra empresa que queira desenvolver o mesmo processo? Eu acho que esse é um pouco o pensamento que a tecnologia e a escalabilidade traz para a questão da economia circular. Perfeito, Fernando. Eu, antes de avançar para as perguntas comuns a todos aqui, eu queria pegar uma fala sua. A gente, quando pensa um circuito, mais uma vez, tradicional, a gente tem esse controle das etapas e controle dos custos, vamos dizer assim. Agora, quando a gente fala de economia circular, os custos flutuam muito e o valor pago não é o valor do ticket, né? Então, a gente tem um desconto grande. Aí eu queria entender um pouquinho mais, já que a gente está falando de confiabilidade, rastreabilidade, entender um pouquinho mais. Um lote de um material descaracterizado, como é feita essa rastreabilidade, não é? Então, assim, na origem, como que eu autentico que aquilo ali foi um lote? Por que essa minha preocupação? É a preocupação que eu vou passar para os outros panelistas aqui. A gente acabou de ter aprovação pela Lei 15.088 da importação de resíduos pelo país. É um desafio. Mas a gente já tem o desafio que o Fernando colocou, que é de um país de dimensão continental. Então, a gente já tem esse desafio. Por outro lado, receber material residual de outros países é consenso entre os recicladores, pelo menos do setor de eletroeletrônico, que é algo positivo. Por quê? Porque há capacidade ociosa nas unidades industriais de reciclagem. Então, como perfazer isso? Minha dúvida passa por 2 pontos. O primeiro é em relação a como é que eu rastreio um volume descaracterizado
eu não sei mais o que é, era um produto, agora é uma sucata. E segundo momento, é viável, então, eu trazer esse material de outros países? É interessante? O que você acha? Eu posso começar, que a gente já tem umas experiências com vidro e com PET. Então, teve uma discussão muito grande na cadeia do PET que tem que importar para a cadeia têxtil utilizar. Mas eu acho que essa grande discussão é pouco uma questão econômica, se você for pensar, né? Que é o que eu estou discutindo bastante com a MD, que eu falo assim, bom, mas se o Brasil não consegue recuperar o material aqui de acordo com a sua logística reversa, ele está sendo menos competitivo do que um PET que é triado, sei lá, na China, às vezes vende para cá, é uma coisa que a gente precisa pensar a nossa reestrutura logística. A bitributação na cadeia da reciclagem, tem uma PEC agora sendo discutida, eu acho que é mais em desenvolver a nossa tecnologia e tentar baratear do que o problema em si na importação. E aí eu acho que isso, eu aprendendo com a Lúcia, e eu acho que uns 2, 3 anos que eu tenho discussões com ela, é que, por exemplo, na cadeia do eletroeletrônico hoje, a gente tem um balanço de massa esperado. Então, quando entra uma geladeira em determinada manufatura reversa, a gente tem um range do que tem que sair. Então, tem que sair até 70% de ferro, tem que sair um pouco de cobre, tem que sair o motor, tem que sair algumas coisas. Então, a gente olha muito o que entra, mas o que é esperado para sair. Se esse esperado para sair começa a sair, por exemplo, rejeito, opa, pode ser que esse cara está importando resíduo e está simplesmente jogando aqui no aterro sanitário. Então, a gente não está trazendo um benefício. Que, no fim, a gente está olhando muito hoje para a descarbonização, né? O que a gente está fazendo com esses materiais? Então, quando eu trato eles e coloco no novo ciclo, eu estou descarbonizando muito mais do que eu tratar ele e jogar em um lixão ou em um aterro sanitário. Então, acho que é um pouco disso, assim. Eu não sei se a importação por si só é uma vilã. Eu acho que é mais um indicador da gente ver que a gente está fazendo alguma coisa errada internamente se a gente tem aquele produto disponível. Então, eu me preocupo muito mais quando a gente está exportando resíduos, que hoje é um problema no setor do alumínio, é um problema na placa de circuito impresso, ou seja, nós estamos minerando, tendo material secundário, mas nós estamos exportando ele e com capacidade de tratá-lo aqui. Eu acho que esse é um problema maior, no meu ponto de vista. Obrigada, Fernando. Vocês prestaram atenção, né? É ouro, cobre da placa de circuito impresso, é cobalto e lítio das baterias de veículo elétrico, ou seja, a gente está pilotando os minerais críticos estratégicos todo dia. No fone de vocês, de ouvido, tem o quê? Elementos de terras raras, não é? Então, todo dia a gente está muito próximo e dizer que a gente não sair desse evento sem saber o que é. Bem, nos minutos finais aqui, eu vou passar agora a pergunta de $1 milhão para todos, para todos aqui. É exatamente em relação a esse contexto, a questão da exportação, da importação de resíduos. O Brasil não tinha autorização para importação de resíduos. Então, com a Instrução Normativa número 24 de 2024, dezembro do ano passado, e depois com a Lei 15.088 desse ano, então, e o decreto que já regulamentou, então a gente já tem a autorização. E que todos saibam que é com a finalidade de recuperação de materiais críticos estratégicos. Foi com essa justificativa que a gente tem essa lei. Então, para a gente dar o fechamento, eu queria considerações finais de vocês, 2 pontos. A gente falou aqui do aço, falou do alumínio, mas na visão de vocês, quais seriam, né, os portadores de futuro, que a gente costuma dizer, quais seriam os próximos da vez na circularidade? Todo mundo falou do lítio, está falando de terras raras. Então, a gente pensando em circularidade, qual seria o próximo da vez que vocês veem assim, não, esse daqui a gente deveria pensar com mais carinho e a gente tem dotação para mineração urbana, algo nesse sentido. E, por fim, lições aprendidas que vocês gostariam de compartilhar. Eu vou pedir só para começar de lá para cá, né? Vai do Marcos para o Fernando e termina aqui com o Kendi, por favor. Tudo bem. Bom, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Como a gente fala, eu não tenho dúvida nenhuma que potássio faz parte, a gente importa 95%, sou totalmente a favor de permitir a importação. Acho que se a gente estiver importando é porque a gente está sendo ineficiente, a gente tem que buscar a eficiência, como colocou muito bem o Fernando. Então, tenho certeza que o potássio é sim um potencial circularidade. Outro ponto que eu vi muito, e eu estava na Vale, metais básicos, antes de trabalhar na Lande, o cimento e a areia, são produtos assim que com certeza a circularidade ela consegue se provar e ajudar bastante.
Então eu não tenho dúvida nenhuma desses dois pontos. Um comentário que eu queria fazer, que eu aprendi semana passada, eu estava na UNB semana passada em Brasília com a Sandra da Ambipar, entre outros, e foi muito interessante que a gente foi conversando sobre circularidade, e hoje está muito na moda, né? A gente está falando muito sobre circularidade. Na verdade, a circularidade ela sempre existiu, a gente está evoluindo e aprendendo como tem que ser, tudo no mundo vai melhorar e evoluir se a gente de fato empregar conhecimento, estudar. Estamos discutindo colocar mestrados e doutorados sobre o remineralizador. O ponto que eu queria trazer é o seguinte: a gente começa por pessoas, né, saúde, segurança, passa por meio ambiente, passa por respeito e integridade. No final das contas, a gente tem que maximizar a utilização do nosso ativo. A circularidade, eu digo assim, se alguém estiver apresentando, qualquer empresa, não importa qual seja o ramo, um plano estratégico, um valuation da sua empresa, uma análise da sua empresa, sem intencional, adoro usar a palavra intencionalmente, analisar a circularidade, a única certeza que eu tenho hoje é que você está subestimando a sua capacidade do ativo e apresentando um NPV menor para a sua empresa. Ou seja, você não é um gestor competente. Eu vou muito nesse simples, mas é isso. Se você quer pensar na maximização de valor, e quando eu falo valor, é valor abrangente, você tem que incluir a circularidade na sua discussão. Ponto. A mesma coisa de redução de IHG. Se você não está pensando nisso, você está pensando menos do que você deveria estar pensando. Então, a circularidade maximiza valor para todo mundo. Desde da pessoa, saúde, segurança, meio ambiente, respeito, integridade e excelência. Excelência do seu ativo. Bom, Lúcia, eu não sei, eu vim aqui aprender qual é o próximo material que eu quero ir conversar com essa cadeia, entendeu? Eu acho que eu não tenho dúvida aqui que o Marcos colocou na parte do fósforo e o agropotássio também é um outro mineral bem importante, mas eu queria finalizar, de fato eu não sei qual é o próximo material que talvez seja a bola da vez, mas como você falou, que eu venho percebendo, verificando as cadeias de baterias, cadeias de eletroeletrônica, que tem muito mineral crítico ali dentro e que a gente precisa potencializar isso. Mas uma coisa que eu acho que a gente não colocou é que assim, a logística reversa, o setor de recuperação de resíduos, fazer isso virar um outro insumo, além dele ser uma questão do desenvolvimento ambiental, ele começa a ter um viés econômico, mas ele é principalmente também um viés social. A gente não pode esquecer que no Brasil a gente tem uma classe de catadores e catadoras, que a maioria, na verdade, são mulheres, que vivem ali catando a latinha, fazendo o processo. Então, se o Brasil é recordista na recuperação de alumínio no mundo, são graças a pessoas que estão em condições sociais precárias recuperando o material lá na ponta. Então, eu acho que eu queria fechar a minha participação aqui, é quando a gente olha em economia circular, a gente tem que olhar muito para a participação social. Qual é o benefício que a gente está fazendo para as pessoas envolvidas no ciclo ou naquela região que está usando determinado insumo que você está reinserindo dentro da cadeia. Bom, vamos lá, né? Eu acredito friamente em um elemento em específico que eu acho que deve estar nessa lista, é o tântalo. Hoje a gente tem ali, a Taboca é uma grande reserva de tântalo, grande produtor de tântalo no nível mundial. Ele é um material crítico para a produção de semicondutores, tecnologia 5G, 6G. Quanto maior a miniaturização do material, mais necessário é esse elemento. Então, para mim, acredito que o tântalo é o grande potencial hoje para que a gente possa ali virar o material crítico necessário. Nesse mesmo contexto, com relação à circularidade, fugindo um pouco da sucata agora, mas a Taboca vem buscando diversos projetos, não só com o IPT, com a USP, com o Instituto Randon, buscar otimizar a sua recuperação dos seus materiais, seus resíduos, rejeitos, diversos projetos, tanto para esse, para o próximo ano, voltado a isso. Então, o nosso amigo ali falou, o Marcos, uma empresa que não tiver a circularidade dentro do seu planejamento, tem algo errado. Porque a otimização, maximização dos recursos, hoje não é mais uma opção, né? Isso faz parte do negócio. E a circularidade entra nisso. E quando a gente consegue recuperar de uma forma totalmente eficiente, com novas tecnologias, com novos parceiros, por exemplo, com institutos, tanto nacionais quanto internacionais, a gente consegue trazer muito mais
um valor agregado àquele material, que a gente consegue disponibilizar ao mercado esse material e que aí sim a gente busca ali a transição energética, busca novas tecnologias nessa cadeia. Então, acho que hoje, ao meu ver, o tântalo seria um dos metais ali que seria cruciais a esse processo. Bem, agradeço imensamente a vocês. Eu vou fazer assim, uma fala bem breve, a gente está aqui no tempo. Eu acho que foi uma mesa extremamente rica. Fiquei muito orgulhosa assim, de poder ouvir cada um de vocês e contribuições, né, a contento e superando as expectativas aqui, certamente. Né? O alinhamento é difícil, porque é uma área muito nova, mas a gente conseguiu. E eu fecho falando o seguinte, a temática está aqui, ó, de resíduos a insumos. Mas a norma ISO e os documentos europeus que têm saído, eles estão substituindo a palavra waste, que é resíduo, por recursos. Então, insumos, né, como foi colocado aqui. Então, essa tradução já tem sido feita. Então, a economia circular, em poucas palavras, é mitigar, reduzir as perdas e potencializar os ganhos. E foi o que vocês falaram aqui ao final. Então, agora, os resíduos como recursos e como eles podem recircular e entrar na cadeia produtiva, reduzindo a necessidade de exploração de recursos naturais. Então, esse é o sentido. E o Brasil, como a gente tem minerais de altos teores, são processados, mas a gente tem também os resíduos, rejeitos, que a gente chama na mineração, eles são fontes também de mineração. Então, a gente tem um potencial enorme. Destaco aqui a questão social que o Fernando colocou. A gente tem esse compromisso. Então, também, o Marcos trouxe aqui, o ouvir a comunidade é um aspecto social também, mas as métricas é que vão mostrar o quanto isso tem sido atingido. Então, fazendo uma síntese aqui do que a gente falou, então a economia circular se presta a essa função e a gente consegue recuperar valor dessa forma. E a última palavra é exatamente isso, é a recuperação de valor. Então, recuperação, adição e retenção de valor são as premissas, então, da economia circular. E o Brasil aqui, com os cases aqui apresentados, 4 cases aqui apresentados, certamente tem um espaço aí a alcançar. Eu vou agradecer a todos. A mesa não concluiu, mas a gente está aqui à disposição. Eu vou encerrar, então, agradecendo a organização do evento e, nominalmente, aqui ao Marcos, ao Fernando, ao David, que não esteve com a gente, e ao Kenji, pelos cases que apresentaram. Muito obrigada.